o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Romanos 8:18 diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nossa esperança, fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Vá ainda, irmão, ao verso 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmão, um homem que escreve isso, eu acho que eu posso dizer que vejo o Espírito Santo pegando na sua mão, dizendo, escreve assim, ó, porque é uma realidade muito poderosa, né? Que nos faz lembrar do que diz Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte pode dar a entender que o caminho da morte seja isso tudo aqui, perseguições, angústias, ansiedades, tribulações, né? Seres deste século, seres visíveis deste século e seres invisíveis, tudo contra nós. São homens contra nós, são demônios contra nós, amém? O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Em todas essas coisas, o que seriam todas essas coisas? Diz a Escritura, ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. E disse Eliseu,
maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas isso é uma questão de quê? De fé, irmão. E fé está relacionada a conhecimento. Lembrando de uma visão que o irmão Rômulo teve ontem, no período da tarde, não sei quantos já chegaram a ler, que ele disse que ele via uma escada, e quando ele se aproximava dessa escada, ele identificou que os degraus eram compostos de livros, e ele ouviu uma voz, ele disse, era uma voz que tremia tudo, que dizia, sem conhecimento, ninguém verá a minha glória. A escada era composta de livros. Sem conhecimento, ninguém verá a minha glória. Ora, Deus está repetindo o que já disse. O meu povo é destruído porque lhe falta. Então você precisa saber. Mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas também não terá tempo para herdar a glória de Deus. Se você não ler a Bíblia, amanhã eu começo a te dar o sal ungido e você vai fazer o seu feijão, meu irmão. Te dou a rosa ungida e você vai enfeitar a sua casa. Pior, te dou uma garrafa para aprisionar os demônios e você vai lá aprisionar. Isso é sem conhecimento. Sem conhecimento, nós levávamos baforada dos capetas lá no terreiro, não era assim? Sem conhecimento, passava lá na igreja católica, não tinha um negócio de vidro que ficava assim, com uma bilinha na ponta, né? Passava, água benta na testa, né? Beijinho pro céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vai sair de casa, antes de botar o pé na rua, sinal da cruz no olho, sinal da cruz na boca, sinal da cruz. Isso é a ignorância. Mas diz a Escritura que o povo do Senhor será um povo sábio e inteligente. É isso que está escrito. Então, se você não lê a Bíblia, você está perdido. Não, mas o ministério é glorioso. Eu sei que esse ministério é glorioso. Se eu não sei. Esse ministério arranca assembleianos da Assembleia. Arranca as beatas da Assembleia de lá. Tem que ter muito poder, irmão. Tem que ser muito ministério. Tem que ter Deus na terra mesmo. Senão, os batistas ouvem e tremem quando ouvem a pregação da geração de Jesus Cristo. Eu sei que há um Deus aqui tremendo. Mas você não faz parte desse ministério porque você está no grupo do Zap, ou eu te adicionei lá no Facebook, ou então porque você sentou aqui e entrou pelas portas. Ora, isso aqui é um centro de seleção e justiça. Você não foi chamado para ser salvo, você foi chamado para ser selecionado. Tem prova, tem luta, tem coisa que se você não entender, já era, tchau. Um abraço, vai passear. Para entender as coisas tem que se pagar preço. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. A intimidade de Deus é para aqueles que se achegam a Ele. Quer ouvir coisas de Deus? Diz o que é a Escritura. Clama a mim, responder-te-ei. Clamar significa se aproximar do trono, do altar, e é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso aqui, irmão, não tem piada não, isso aqui não tem conversa não. Eu não falo mal porque não tenho bem para falar, tem que falar mal, né? A verdade às vezes é falar mal. Eu não falo mal de políticos, da corrupção, eu não falo mal do Congresso, eu não falo mal de presidente, eu não falo mal de polícia, eu não falo mal das fardas. Não é porque eu acho bonito falar mal, não. É porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nem com a morte ninguém consegue me deter. Deteram Jesus? Com a morte deteram Jesus? Não, não deteram. E ele disse que um servo... Não, pastor, mas não é de um pouquinho de mais? Se você viver um pouquinho de menos e não credibilizar o que o teu Senhor te diz, você está ferrado. É tudo ou nada. É tudo ou nada, irmão. É assim que eu estou vivendo. Detalhe glorioso, né? Ontem, às 16 horas, eu estava no meu cantinho
e eu comecei a falar umas coisas com Jesus, eu senti que o Espírito Santo estava ali junto comigo, eu comecei a bater um papo com ele e disse, Senhor, então vai ser assim. Determinei um negócio para o meu Deus. Isso às 16 horas, eu fui orando ali mais ou menos até às 18. Às 18 eu dei uma paradinha para recomeçar no clima das 18 horas, junto com os irmãos que têm clamado. Acabou, aí o irmão Rômulo mandou uma visão que eu até atentei assim, caramba, 21 segundos na visão. E ele dizia, pastor, eu estava orando e eu vi 2 anjos bonitos, as penas assim e tal, e eu ouvi, parece que eles ouviam uma voz que dizia, esses são os anjos da cura. E eu estava tratando com meu Senhor Jesus ali às 16 horas, dizendo, na quinta-feira nós vamos proclamar o dia da cura. Aleluia, irmão, mas eu senti um impacto, já estava determinado. Mas vem a profecia é um sinal para os fiéis. Irmão, eu não quero mais continuar com a fé que eu tinha um mês atrás, aquela já não me serve mais. Aquela ali eu já estou com todo carinho dizendo assim, pô, valeu a pena, foi bom enquanto durou, mas você não me serve mais. Lixo. Eu quero uma nova fé. Eu não quero mais ver só um gigante cair no vale, eu quero ver um exército cair no vale. Um exército de gigantes, não é um exército de anão, é de gigantes. Agora tem gente assim, pô, isso aí, isso é uma utopia. Mas eu não vou descredibilizar o meu Senhor. Ele disse, aquele que crê em mim, vai fazer as obras que eu faço, e vai fazer maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Eu não vou chamá-lo de mentiroso. Se ele disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Meu irmão, a fé da nova dispensação vai ser o fator essencial para se fazer parte da nova dispensação. O grito da meia-noite será o povo mais incrível que a humanidade já viu. Mas essa fé, eu já falei, ela não será gerada lá, ela tem que ser gerada aqui. Deus já me mostrou isso, é aqui agora que começa a nova dispensação do grito da meia-noite. Os que vão fazer parte daquilo lá. E lá vai precisar de gente, crânio, líderes, gente muito equilibrada. Os jovens daqui serão os senhores lá. Porque Deus não chama menino para liderar o seu povo. Dizem alguns historiadores, eu não sei, só escutei um dizendo isso, que quando Josué assumiu o povo de Israel, que ele tinha 50 anos. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Outros disseram que não, que ele tinha 60 anos. Moisés tinha quantos anos? 80. Então Deus está gerando a tua maturidade aqui, irmão, agora, para quando chegar lá na frente Ele poder contar contigo. Por isso não te preocupa com as besteiras que você diz hoje, porque lá você não dirá. Não te preocupa com as tropeções que você dá hoje, porque lá você será perfeito. Como eu. Errei muito no começo da caminhada, vacilei muito, falei muita besteira. Hoje, às vezes, orando, as coisas me vêm na memória, eu dou um tapa na testa e digo, Jesus, misericórdia, como eu já falei besteira, como eu já fui precipitado, mas hoje não falo e hoje não sou. Amém, meu irmão? Hoje tenho 50 anos, né? Vai querer comparar um moleque de 24? Ninguém se sinta ofendido, tá, moleques? Vai querer comparar um moleque de 24 com um cara de 50? Se tu não parar de esquadrinhar a vida e adquirir experiência, você será um ancião de dias, equilibrado, andando na perfeição. Isso vai gerar o que em você também, se você não negligenciar a caminhada?
o que eu acredito ser um tema da nossa mensagem hoje, a sua fé, meu irmão. Tudo gira em torno da fé. O que é fé? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A fé é conhecimento. Por isso que Deus cobra tanto, quem não tem, ninguém verá a minha glória sem conhecimento. Por quê? Porque quem não tem conhecimento não tem fé. A fé é quando você credibiliza alguma coisa. Isso é fé. Se você não tem alguma coisa para credibilizar, você não tem fé. Caramba, Deus abriu o mar vermelho. Você tem essa informação. Então você tem uma fé, se é que você credibiliza que Deus abriu o mar vermelho, porque tem crente que diz que não. Tem crente que diz que não. Tem cristãos, entre aspas, porque não é cristão para mim, que diz que não, que ali foi casual. O mar abriu por acaso, porque era comum o mar abrir naquele lugar ali. Faça-me um favor, né? Hajam covas no inferno, né, irmão? Brincadeira. Milhares de pessoas, e o mar abriu exatamente na hora que vinha o exército de Faraó perseguindo. Oh, bendita coincidência! Haja mente, mas irmão, não leva a sério não, porque era batista. Foi no tempo lá que eu frequentava a igreja batista. Eu ouvia cada coisa no meio dos batistas. Eles serviam a um Deus batista, por isso morreram, porque Deus nunca foi batista. Nunca! Também conheci muita gente que hoje está morta porque serviu um Deus assembleiano. Eles não entenderam que Deus nunca foi assembleiano. O nosso Deus é criador dos céus e da terra. Não se tranca em um rótulo denominacional, não se tranca nem mesmo dentro da sua palavra, pois a sua palavra, a Bíblia como livro, né, não se tranca nem aqui, porque aqui diz que ele é transcendental. Quem é transcendental significa que transcende a tudo que a mente humana possa imaginar. Então nem este livro detém Deus, ele é muito além do que esse livro diz. Põe além nisso, se põe além nisso. Porque se ele tivesse detido por esse livro, ele abriu o mar vermelho para Moisés, mas e hoje ele não abriria para mim. Mas ele não está detido pelo livro, ele abriu para Moisés, ele abre para mim e para você. Não está detido ao tempo, à história. O poder dele é transcendental e sempre entregue a todo aquele que crê. E esse é o nosso novo estágio de vida, irmão. Você tem que estar na tua casa procurando romper este véu que está sobre a tua cabeça para enxergar uma nova dimensão espiritual. Eu já estou enxergando ela. Se eu estou enxergando, é porque Deus quer que você também enxergue. Na quinta-feira, os enfermos serão curados. Pode trazer quem é estéril. Pode trazer quem tenha 50 anos e diga, eu não consigo mais ter filho. Traz. Pode trazer. Pode trazer, meu irmão. Esse não é a coluna dorsal do nosso ministério. Nós somos restauradores. Mas Deus nos permitiu abrir essa lacuna. E os enfermos serão curados. E assim que será. E acabou essa história. Porque eu já recebi isso lá no meu cantinho com ele. E ele já me confirmou isso. Portanto, irmão, creia nesse Deus transcendental, ilimitado. Ou seja, limitado no que sentido? Nada o limita, nada o obstrui, nada o impede, nada tira a sua capacidade de realizar o que ele bem quiser, em todo tempo, em todo lugar e para quem ele queira. Então aqui, nós vamos vendo que nos separará do amor de Deus? Espada quer dizer, são os perigos, né? A morte, os grilhões, as cadeias, as afrontas. Nós somos reputados como ovelha ao matadouro. Olha, quando se fala em ovelha ao matadouro, se lembra da pessoa de Cristo. Olha o que fizeram com Cristo.
como perseguiram com soldados, impérios. O Império Romano se predispôs a perseguir Cristo. O que fizeram com ele? Ovelha é um matadouro, é nós nos colocando no lugar de Cristo, diante de toda a história que nós conhecemos. Visualizando Isaías 53, mas aqui diz, nada nos pode separar do amor dele. Nada. E nós lembramos de Helena, né? A mulher que teve 10 filhos lá mortos pelo comunismo, mas ela não negou a sua fé. Ora, ela como mulher, que nós sempre consideramos a mulher a parte mais frágil, fisicamente e psicologicamente. Inclusive a ciência diz isso. Se aquela mulher pôde ver 10 filhos mortos diante de si pelo comunismo e permanecer firme na sua fé, e hoje o livro dela está aí para nos edificar, o livro da vida dela está aí para nos edificar, ora, eu não posso ser menos que isso. Eu tenho que ter fé, confiança, eu tenho que me preparar. A informação já chegou que alguém resistiu, Deus fortificou alguém, Deus deu graça a alguém para ver 10 filhos mortos. E a sua bandeira da fé continuou hasteada. Eu não posso ser menos que isso. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Então, se os meus filhos estiverem no paredão, diante das armas da democracia, eu tenho que saber que ninguém poderá roubar o meu tesouro. Eu tenho que saber que eu não posso voltar atrás. Eu tenho que saber que o Senhor é o meu Deus e Ele faz tudo que lhe apraz e que todas as suas vontades são boas, perfeitas e agradáveis. É fé, conhecimento. Traz à memória as tuas experiências. Se não tem, vai buscar, porque sem experiência você não vai sobreviver. Eu não posso negar. Eu fui levado pelos anjos às regiões celestes, mergulhei no rio de águas cristalinas e conversei com o anjo. Eu não posso negar isso. Por mais que as coisas queiram me ofuscar isso, eu não vou negar isso. Eu não posso negar a voz que eu ouvi dos anjos, que não é uma voz que vibra o tímpano. Não na minha experiência. Quando o anjo falava comigo, eu entendia o que ele falava, mas eu não ouvia aqui nos meus ouvidos. A voz dele é espiritual, não vibra o meu tímpano natural. Existem muitos casos. Pessoas já disseram, não, eu ouvi claramente como se uma pessoa estivesse falando comigo. Sim, mas talvez não tenha discernido que não foi uma voz natural, foi a voz espiritual. Quando estávamos buscando o nome da igreja, que eu ouvi do meu lado, eu sentei no sofá e ouvi do meu lado, eu abri o texto, quem contará a sua geração? Eu ouvi uma voz do meu lado que disse assim, geração Jesus Cristo. Eu ouvi aquilo, mas o meu tímpano vibrou? Eu ouvi claramente, mas o meu tímpano não deve ter vibrado. Amém, meu irmão? Aquilo é a voz, as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. A Escritura diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ele fala, ele se comunica com o nosso espírito. O nosso espírito não tem tímpano para vibrar, para que a voz seja traduzida pelos neurônios, sei lá por que caminho, e chegue ao cérebro. Então, mas uma coisa eu sei, que eu ouvi o anjo. Interessante que esse anjo que eu ouvi era o anjo da cura, há anos atrás. E quando o irmão Rômulo falou assim, eu vi 2 anjos muito lindos, e eu ouvi uma voz que dizia, são os anjos da cura. E quando ele falou, eu vi 2 anjos, eles eram muito bonitos. Eu falei, caramba, aquele que eu vi também era muito bonito. Ele tinha os cabelos dourados, cacheados, caindo assim. Ele realmente era como alguém penteado, alguém adornado. E ele era o anjo da cura. Ele tinha um instrumento prateado na sua mão, um bastão
de prata e na ponta tinha como que uma bola, assim, uma coisa semelhante a esse microfone, mas muito mais encorpado, bonito, prateado. E eu vi quando a mulher que era estéril, eles estavam orando pela mulher estéril, já tinha feito muito tratamento, não conseguia engravidar. E eu vi quando aquele anjo, o teto abriu e o anjo veio e introduziu aquilo dentro da barriga dela assim e retirou. Eu fiquei vendo aquilo. E o anjo veio para o mesmo ponto onde ele tinha descido, o teto ainda estava aberto, ele foi embora, só ficou aquele rastro, como um cometa que deixa o rastro para trás, muito veloz. Mas o teto ficou aberto e ainda continuavam ali orando. Daqui a pouco o anjo voltou. Ele voltou tão rápido, quando eu vi, ele já estava na minha frente. E ele colocou os olhos nos meus olhos. Chegou muito perto, muito perto. Ele baixou a cabeça assim, que era mais alto que eu, baixou a cabeça assim e veio, mas veio assim, a uma distância de 10 centímetros, e colocou os olhos nos meus olhos. E ele era bonito. E ele falou assim: ela ficou curada, porque chegou a hora. E partiu. Quando ele partiu, o teto fechou. Irmão, eu não estava sonhando, não. Eu vi. Aí, poucos dias depois, o irmão bateu na minha porta para dizer: minha mulher está grávida. Graças a Deus. Louvado seja o Deus vivo. Então, meu irmão, isso não se nega. Isso é coisa que você tem na alma como uma cicatriz que ninguém arranca. Vai me matar? Pode matar. Mas que ele vive, vive. Mas que ele é Senhor, ele é Senhor. Que ele tem poder para todas as coisas, tem. E quando alguém disser para um crente: agora tu vai morrer, precisa rever as suas palavras. Porque um crente só morre quando Deus determina que chegou a sua hora. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Seja ousado, irmão. Você acha que Jesus morreu na cruz por você, para um palhaço vir, é um assalto, pai, te matar? Faça-me o favor. Não pense nunca isso. Não tenha medo de um assalto. Não tenha medo de um revólver. Não tenha medo de um canhão. Você está negando a eficácia da morte de Cristo pelo resgate da tua alma. O que sucede ao mundo não sucede aos crentes. Inclusive teve aí uma profecia, né? Eu creio nisso muito, que vem um momento em que o mundo está em catástrofe, as pessoas estão enfermas, estão problemáticas, e elas olham para nós passando, e quando elas olham para a gente passando, mas eles não sofrem nada? Nenhum mal cai sobre eles? Por que eles não são acometidos dos mesmos males que nós? E um anjo que está no nosso meio se apresenta para a pessoa e diz assim: é porque eles servem ao Deus vivo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor conhece os que confiam nele, irmão. Tem que ter fé, tem que ter confiança. Para de olhar para a Bíblia como um livro, ela é a palavra de Deus. Agora, se Deus está aqui no livro falando comigo, eu estou ignorando, pode ser que seja, né? Quem sabe? Não sei, talvez, mas os historiadores dizem, sabe o que acontece? Não, mas a ciência provou que isso aqui, meu irmão, não me interessa historiador, não me interessa ciência, me interessa que quando eu dobro o meu joelho, que eu estou no meu canto, só existe um capaz de falar comigo. E a voz dele ninguém poderá sobrepujar na minha alma, na minha vida. Se ele falou, é assim, ponto final. A ciência só pode provar aquilo que realmente é aquilo que o Deus vivo já me falou. Se ela provar o contrário, eu jogo no lixo, porque acima da ciência reina o meu Deus.
Fé, irmão, confiança, ousadia, intrepidez. Se entrarem aí os homens de preto, todo mundo armado, vai todo mundo morrer, eu vou dizer assim, quem te garante isso? Quem garante que alguém aqui vai morrer? Só morreremos quando Deus disser assim, prepara-te porque o teu tabernáculo ficará vazio. Enquanto Deus não disser que chegou a nossa hora, meu irmão, ninguém diz. Ninguém diz. Há um servo, cabe ser igual ao seu Senhor, e quando iam para pegar Jesus, ele saía do meio deles livremente, estava lá escrito, porque ainda não era chegada a sua hora. Fé, a fé real te empurra para a ousadia, para a intrepidez, e faz com que o Espírito da glória de Deus fale pelos teus lábios, te arranque a covardia, a timidez. Quer ser um instrumento de Deus? Entrega-te no altar de Deus e diga para Deus, Deus, se eu viver, viverei, se eu morrer, morrerei, mas quer eu viva, quer eu morra, sou do Senhor. É postura, irmão. Nós precisamos de fé. Não, essa igreja não se transformará num clube social. Aqui não se transformará. Aqui não se transformará, irmão. Aqui Deus já falou há anos atrás. Há anos atrás Deus já falou. Aqui não conseguirão transformar esse ministério em clube social. Porque Ele não deixará, a palavra que Ele dá aperta. A palavra que Ele dá desmonta qualquer castelo de areia. Aqui ou você crê para apostar a vida, ou você pega o que é seu e vai para casa. Olha a placa lá fora. Ensinando a morrer por Cristo. É esse o teu objetivo? Irmão, se tu não tem o objetivo de dar a vida pelo teu Deus que deu a vida por ti, pega o que é teu e vai para casa. Isso é restauração, irmão. Isto é geração Jesus Cristo. Isto é a palavra de Deus. Ele morreu por todos, logo, todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tu não está aí para viver para você. Deus não te chamou para abençoar a tua vida. Deus te chamou para você abençoar a dele, dando a tua vida no altar, sendo testemunha. Vós sois as minhas testemunhas. Foi para isso que Ele te chamou. Não te chamou para te dar ouro, não te chamou para te dar prata, não te chamou para te dar carro, para abençoar as tuas finanças. Deus não te chamou para isso, meu irmão. Deus te chamou para você ser útil nesta obra. Ele precisa de sangue novo. Ele precisa de novos mártires, porque o clamor está debaixo do altar. Até quando, Senhor Deus, não julga o nosso sangue? Segura a onda aí até que se complete o número dos novos mártires. Deus está precisando de gente para dar a vida, meu irmão. Não é gente para entrar na igreja com a oração medíocre, ridícula e abominável. Deus abençoe os meus negócios. Eu só tenho um negócio, é dar a vida no altar do Deus vivo. Eu só tenho esse negócio, esse é o meu grande negócio, morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o meu único e grande negócio, único. Então, irmão, cadê a sua fé? Cadê a confiança? Cadê a intrepidez? Olha, diz, né? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, né? Diz assim no verso 38, Romanos 8, 38, que diz, portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura nos poderá afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha a ousadia deste homem, quando ele diz, porque eu estou seguro.
eu tenho experiência e conhecimento suficiente. Nem anjos, nem demônios. Você tem ideia do que é a confiança de um homem? O entendimento que ele tem? Ele está dizendo, podem juntar os milhões de anjos, podem juntar, sei lá quanto tem de demônio, milhões de demônios, eu estou aqui. Pode vir todos eles, e eles não conseguirão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Não importa o que eles façam, não importa o quanto eles me torturem, não importa o quanto eles me piquem, não importa o que eles façam, eles não vão conseguir me separar, porque eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Venha o que vier, haja o que houver, eu não vou negá-lo, não vou me desviar. Não há tempo, irmão. Você que diz assim, não, pastor, que um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo, outro dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Entenda que você não faz parte desse ministério. Quem ouve a voz da restauração, acabou os tempos de ficar embaixo, tem que estar só em cima. Eu te colocarei por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, quando guardares a palavra do Senhor teu Deus. Se tem dia que você está lá embaixo, é porque você não tem honrado a palavra. Já pensou se eu chegasse aqui, irmãos, hoje eu não estou bem não, pisei na bola, eu transgredi, pequei, tá irmão, eu pequei hoje eu não estou bem não, tá irmão? Mas vamos pregar aí, né irmão, sabe como é, Deus é bom, né, Deus sabe todas as coisas, então vamos ler um versículozinho aqui, irmão, pronto, agora vamos para casa. Eu não tenho tempo para um dia estar em cima, outro dia estar embaixo, eu tenho que um dia estar em cima, no outro mais em cima, no outro mais em cima, e no outro mais em cima. Isso é vida de crente. Esse negócio de tropeça, cai e levanta, isso é para os fracassados, esses não fazem parte do rebanho de Jesus Cristo. O rebanho de Jesus Cristo estão todos diante de um comando só, todos discernindo uma voz só, todos marchando no mesmo passo, na mesma direção, no mesmo objetivo. Negócio, um dia eu estou em cima, outro dia eu estou embaixo, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, isso não faz parte do reino de Deus. Deus só conta com os que estão sempre bem. Tu pode ter as tuas tristezas, mas ela não vai abalar a tua fé. Se abalou, você não faz parte desse exército. Não, porque o meu filho morreu. Tá bom, vamos chorar. Chora, planteia, uma semana, um mês, mas depois se levanta e vai conquistar. Chora e planteia, mas não despreza a verdade. Fé, confiança, inabalável. Inabalável. Sou nascido e criado aqui no meio de boca de fumo. Na minha infância eu passava pela boca de fumo o tempo todo, não tinha outro caminho, os caras estão na rua. Nunca fumei um cigarro de maconha. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar, meu irmão, que com Deus, quando Deus tem algo na tua vida, você pode andar no meio das feras, porque Deus vai te servir. Os anjos descem e te servem. Interessante que essa foi a minha história. Eu fui criado no meio de boca de fumo. Hoje eu digo, não inventaram a arma capaz de tirar minha vida. Mas todo dia eu ouço notícias desse bairro e ouço dos telejornais, ouço que foram roubar e matou, foi roubar e matou, não sei quantos, são milhares de mortos por ano no Brasil, de assaltos. E eu estou aqui dizendo, não inventaram a arma capaz de tirar a minha vida. Ou você crê que Deus é poderoso, ou você para de brincar, vai curtir a praia, vai para o Havaí pegar onda. Igreja, meu irmão, é coisa séria. Nós estamos lidando com o sangue de um justo. Estamos lidando com um Deus que diz, horrenda coisa é cair nas minhas mãos. Interessante que o irmão Rômulo teve uma visão que ele via passar o filme da minha vida, ele contou aqui no culto, via passar o filme da minha vida. Ele dizia que eu via vários estágios da minha vida.
Quer dizer, os estágios da minha vida, eu sei, foram estágios complicados, mas ele diz que o tempo todo ele via um anjo me acompanhando e tentando entregar uma espada nas minhas mãos. Até que chegou uma hora que eu peguei essa espada. E eu quero dizer que o filme da minha vida é o filme da sua vida. Você está aqui porque Deus conseguiu lutar com você até a hora de te entregar a espada. Ela é eficaz para todas as batalhas, meu irmão, para todas as conquistas. Aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Levante e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isso aqui é pregação triunfalista mesmo, porque o meu Deus é de triunfo e nunca perdeu batalha. É assim, meu irmão, que você tem que se comportar quando tem os teus problemas, os teus processos burocráticos. Vai caminhando e deixa Deus agir, porque quando todo mundo olhar e disser assim, não tem jeito, já era, está condenado, você vai resplandecer como os astros sempre, vai subir como os bezerros do cevadouro, vai saltar e vai pisar nos ímpios, porque eles vão se tornar cinza debaixo dos teus pés. Fé, confiança. O que poderia fazer você parar? Um filho morto? Não fez Helena parar com 10. Um filho morto não pode nos fazer parar. Pode nos fazer ir para o canto chorar um pouquinho. Mas as nossas lágrimas não podem afogar a nossa fé. As nossas tristezas não podem ser maior que a nossa fé e alegria e gozo no Espírito. Com óleo eu fui ungido, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Não pode parar, não pode, tem que ter fé, tem que ter confiança. Você vai ver dia a dia as coisas acontecerem e você ficar de pé em condições que todos diriam, como? E você dirá, eu posso todas as coisas quando Cristo me fortalece. Então, meu irmão, não importa o que venha contra nós, não importa, não importa. Nós temos experiências suficientes para saber que Ele vive, que o seu reino é sempre eterno. Ele domina sobre os reinos das gentes, na sua mão há força e há poder. Não interessa os martelos dos homens, só tem valor quando o martelo de Deus bate, e a palavra que Ele dá, essa é a que vai vigorar. A última palavra vem do Senhor, o nosso Deus. Vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão, como eu estou ansioso de que a polícia venha me prender. Estou ansioso, eu recebi ontem essa graça. Estou ansioso para que eles venham me prender, porque depois dessa porta, quando nós sairmos, encontraremos novos pastos, pastos renovados. E depois de sairmos, deixaremos tantas espadas atravessadas em tantas gargantas, mais do que foi da primeira prisão. Agora, o mundo não pensa assim não, hein? Quando estivemos presos da primeira vez, as pessoas aí na rua ficavam dizendo, os católicos e os espíritas, né? Que é o que tem nessa rua. Tá vendo? Fica falando essas coisas, olha aí, ó. Vamos ver se quando ele sai agora, que ele fique mais maneiro. Você já viu que eu fiquei mais maneiro, não viu? Quem tem fé não volta atrás. Quem conhece Deus não para a caminhada, não encurta o passo. Se você está caminhando a passos de 40 centímetros, quando as coisas acontecem, você começa a dar passo de 50, 60 e sai pulando. Quem conhece Deus não volta atrás. Se alguém voltou atrás, é porque viveu ilusão o tempo todo, nunca soube quem é Deus e nunca descobriu o que é fé.
Quem sabe o que é Deus, quem sabe o que é fé, não volta atrás. Não tem como. Como voltar atrás? Se Jesus está do meu lado dizendo assim, aí, vai, encara aquele exército lá. Pô, encara todo mundo, porque eu sou contigo, o Senhor é comigo, então não faz diferença. Me dá uma venda, eu vou encará-los de venda nos olhos. Isto é fé em Deus, confiança, não é fé alienada não, fé fundamentada. Ele é Senhor, eu não tenho dúvida, né? Tem alguns irmãos por aí que dizem assim, irmão, a gente tem que ir devagar, porque às vezes a gente tem umas falhas que a gente nem sabe, né? Porque nós pecamos todos os dias, né? Se peca todos os dias, vai congregar na igreja católica, ou então no terreiro de macumba, ou então dentro do batista, ou dentro das assembleias, porque aqui não é lugar para quem peca todo dia, não. Aqui é lugar para quem anda em santidade. Quem anda com Jesus, quem anda com Ele, não fica pecando todo dia, não. Então, irmão, não, mas às vezes, né, irmão, a gente tem que ter cautela, porque a gente às vezes tem algum pecado oculto. O quê? Pecado o quê? Faça-me o favor, meu irmão, que pecado oculto. Vamos parar de brincadeira com as coisas de Deus. Não tem nada de pecado oculto, não. A minha vida é transparente, já abri o livro da minha vida diante de Jesus, já rasguei todo o verbo, Senhor, a minha vida é isso, e eu sei que o sangue do Senhor me purifica de todo pecado, eu vou em frente, e Ele dá a graça, Ele dá a ousadia, Ele dá a valentia. Deus, tem alguma coisa aí que eu já ainda não confessei? Não tem mais nada, está encerrada a história, então está encerrada a história, eu não sou mais um pecador, agora eu sou santo do Senhor. Não tem fraqueza não, meu irmão. Não tem fraqueza não. O inimigo vem contra ti. Vem nada, que inimigo vem contra mim? Sou eu que estou indo contra ele. Não, porque o diabo persegue. Mentira! O diabo não persegue nada. Sou eu que persigo o diabo. Eu sou o perseguidor de Satanás. Sou eu que desfaço as obras do diabo. Sou eu que entro no forte do inimigo e piso na cabeça dele. Que papo é esse de diabo perseguir alguém, meu irmão? Predador aqui somos nós, que somos leões. Esse negócio de diabo persegue, isso é para os fracos. Irmão, o diabo está me perseguindo, então se converte, vai conhecer Jesus, o leão da tribo de Judá. Quem conhece Jesus não é perseguido pelo diabo não, meu irmão. Se você receber o poder para desfazer as obras de alguém, você tem que ser maior do que esse alguém. Eu sou maior que o diabo, eu sou maior que aquele querubim que um dia caiu, que um dia andou no meio das pedras afogueadas, eu sou maior do que ele, porque sobre mim repousa o sangue de um justo. E o teu conhecimento e a tua fé? Isto é geração Jesus Cristo, isto é restauração. Não nos comparamos ao que ficou para trás. Não nos comparamos. Não nos comparamos mesmo. Para ter ideia, o Deus das Assembleias de Deus, eu cuspo na cara dele. Aquilo não presta para mim. O Deus dos batistas, eu piso na cabeça dele. Evangelho é poder de Deus. Não é covardia. Evangelho é poder, não é covardia. Evangelho é ser santo, ser separado, não é se misturar. Eu não sou maçom e eu não sou político. E Jesus não trouxe nenhum de vocês aqui para votar em nenhum candidato. Chamou vocês para dar o sangue pelo reino dele. Isto é geração Jesus Cristo. Isto é restauração. E quem não der ouvidos, vai naufragar, vai para a cova, vai para o buraco. E são milhões que vão. Porque não tem humildade de saber que se levantou alguém com um ministério maior do que todos os que ficaram para trás. E sobre mim se cumpre a palavra de Malaquias 4. O último Elias está na terra. Não está não? Então acha outro que prega o que eu prego. Acha outro com valentia. Acha outro com coragem.
O Espírito que está sobre mim reúne o entendimento de todos os profetas. Quem não der ouvidos, vai para a cova. E é por isso que eu digo, meu irmão, não me traga problema da sua casa. Meu negócio é com o povo de Deus. Não, pastor, porque o meu irmão, não quero saber do teu irmão. Ele é filho desse ministério? Se não é, meu irmão, ele que morra. Ele que vá para a cova, rebelde que não quer ouvir a verdade. Você já não falou? Você já não pregou? Já não entregou um CD? Já não mandou um link? Que vá para o inferno então. Não quer o caminho da luz? Que trilhe o caminho das trevas. O assunto desse ministério é com a restauração do povo de Deus. E por enquanto, representando esse ministério, eu sou o único. Sou o único. Mas o meu clamor é que bata o vento do Espírito e ele levante em todos os quadrantes da terra, para que o mundo se assombre dizendo: estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Fé. Quem conheceu o que é fé, quem soube o que é Deus, não volta atrás de jeito nenhum. Mulheres, irmãs nossas, que foram estupradas pelos soldados soviéticos, não se desviaram da fé. Não disseram: ah, Deus, por que o Senhor permitiu isso comigo? Maridos dessas mulheres viram elas sendo estupradas diante dos seus olhos, mas eles não se desviaram. E depois, esses pastores que viram suas mulheres estupradas pelos soldados soviéticos, abriram as portas da igreja para que esses mesmos soldados convertidos entrassem e congregassem lá. Josué Irion foi pego pelos russos e teve as suas 2 pernas quebradas. Anos depois, ele estava diante de todo o exército russo, distribuindo Bíblias no idioma russo para todos eles. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Não saia daqui hoje sem dar a tua vida nesse altar. Ou a menos que você tenha ouvido verdades tão poderosas em outro lugar, eu te digo, nem sobe mais nesse morro. Mas se você não quer essas verdades, volta para o teu ninho da covardia. Porque aqui todo dia se escuta um grito: os covardes que voltem para casa! E quem ainda é ovelha está voltando. Mas quem já recebeu o espírito dos leões permanece firme e inabalável. O teu pranto ele transformou em alegria, tuas cinzas em dança de louvor. És um sacerdote, pedra viva na casa do Senhor. Tirou os teus pés de um charco de lodo, pôs sobre uma rocha e te deu um novo cântico. Exulta e canta, porque você ouve o que nenhum outro povo jamais ouvirá, você sente o que nenhum outro povo jamais sentirá, você terá o que ninguém teve. Fé, quem conhece não volta atrás. Quem sabe quem é Deus, morre por Ele. Nenhuma dor pode entrar ao nosso ser, senão que supere a dor de pensarmos em nos separar desse Deus. Se tem uma dor que eu não quero experimentá-la nem por um segundo, é a dor de me separar do meu Salvador. Porque Jesus já fez isso por mim. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por quê? Me desamparaste. Ele foi separado, ele foi desamparado, para que eu não precise ser.
Então exulta e canta, irmão. Como vai sua vida? Como vai sua fé? A sua confiança? Aquele que começou a boa obra está trabalhando. Agora, a questão é, se você tem experiência com Ele. Se você realmente descobriu o que é a fé, o que é a confiança, e se você se obstinou, quer caia a chuva, quer nasça o sol, quer abram covas, quer abram vales, quer hajam fornalhas, venha o que vier, em todas as coisas a minha fé será inabalável. Se você determinou assim, é assim que será, meu irmão. É assim que será, porque para determinar algo dessa natureza, só se for pelo Espírito de Deus. Até aqui, nos tem ajudado o Senhor. Assim que começou o culto, eu vi um anjo adentrando com uma espada, e ele tinha essa espada na mão, e essa espada estava com um lacinho, como se fosse para presente, assim, um lacinho vermelho, como se fosse para presente. Ele entrou na congregação e procurou, alguém procurou e não achou. Amém. Eu vi quando um anjo branco, muito lindo, ficou do lado da senhora mãe, e ele tinha um cântaro grande na mão, com uma espécie de um azeite, e ele pegou e derramou esse azeite, óleo, não sei o que era, ele derramou na sua cabeça, e aquilo foi escorrendo pelo seu corpo. Amém. Eu via quando os anjos cortavam o céu e desceram até o templo pós-prisão, e eu vi eles na porta adentrando, e esses anjos eram anjos diferentes, eram anjos que eu nunca vi, são anjos novos enviados ao ministério. E eu vi também quando uma grande espada desceu do céu, e o senhor Elias veio e pegou essa espada na mão, e o senhor cresceu muito quando pegou essa espada. E o entendimento que eu tive foi esse. Essa espada é uma palavra nova que Deus está trazendo, que o senhor Elias crescerá muito com ela, a ponto de muitos verem o Senhor. Como se o Senhor fosse um gigante. E um gigante, ele é bem visto, né? Todos conseguem ver um gigante. Amém. Eu vi um anjo que ele vinha, ele andava por sobre a terra, e onde ele ia, ele deixava um facho redondo. E esse facho redondo, ele ia, esse facho ia se formando, e de repente lá na frente ele girava e formava um furacão, esse anjo. E eu olhei de fora do planeta, do globo terrestre, e eu vi esse furacão enorme, vinha devastando o planeta. E a palavra que eu recebi foi essa: os furacões não cessarão, ainda não cessarão os furacões. Amém. Eu vi no meio da congregação uma balança, aquelas balanças antigas, como de medida, né, com dois lados para as medidas. Eu vi isso no meio da congregação. Amém. Eu vi quando uma carruagem adentrou na congregação e abriu a porta daquela carruagem, e saíram de dentro dela 7 anjos. E quando esses 7 anjos saíram, de dentro dela saiu águas dessa carruagem. E com essas águas que saíram, dentro das águas, assim, junto com as águas, saíram muitas armas. Eu vi escudos, eu vi elmos, eu vi espadas, capacetes, eu vi armaduras completas, muitas coisas caíram ali no chão, de dentro dessa carruagem. Amém. Enquanto o Senhor pregava, Elias,
eu vi a sua armadura com espadas, a armadura muito forte. Então veio um anjo e ele acrescentou na sua armadura uma aljava preta com várias flechas. Ele acrescentou isso nas suas costas, assim, na sua armadura. Amém. Quando o Senhor estava falando, o Senhor Elias estava falando da cura daquela mulher, eu vi uma capa vermelha no Senhor e anjos passavam limpando ela como se fosse aquelas escovinhas para limpar roupa, sabe? Assim eles limpavam essa capa que estava no Senhor. Então o Senhor foi contando essa experiência e quando chegou na parte ali da mulher, o Senhor disse que viu o anjo que veio com aquele instrumento nela e quando o Senhor estava contando isso, desceu um punhal, mas era um punhal como se fosse já uma faca grande. Ela era curvada e ela segurava no cabo dela, ficava a mão também fechada junto com o cabo dela, ou seja, bem firme, ninguém ia conseguir tirar da mão. E esse punhal ele não ficava para frente, ele era um punhal que se segura por trás, assim, ele fica rente ao braço, né? Quem entende um pouco de lutas, assim, sabe que esse é um dos meios mais seguros de segurar e se manusear uma faca. Eu entendi isso. E quando ele desceu esse punhal que ficou na mão do Senhor, eu ouvi uma voz que falava comigo. E a voz falava assim: ele ganhou isso porque eu posso usar ele para falar o que eu quero. Amém. Eu vi quando anjos vieram de cima, assim, do alto, do céu galáctico, né, das estrelas lá do escuro, adentrar no globo terrestre. E quando eles passaram a abóboda terrestre, eles vieram com uma espécie de uma bola de vidro, uma cunha de vidro gigante, e eles colocaram essa cunha de vidro, esse vidro, no Brasil. Botaram assim, fecharam. Amém. Eu vi uma espada de ouro e ela virava assim como se fosse, quando esquenta o ouro, ficava derretida assim, e essa espada ela andava e sentava num trono. Amém. Eu vi vários homens com metralhadoras na mão entrando na igreja, homens de preto, com touca ninja na cabeça, apontando essas armas para os irmãos. E um deles, que devia ser um comandante deles ali, ele botou a arma para trás, veio com o papel até o púlpito e entregou para o Senhor Elias. Amém. Eu vi um anjo descer com tantas espadas, mas tantas espadas nas suas duas mãos, que ele vinha até carregando uma na boca, de tantas espadas que ele tinha. E o entendimento que eu tive foi que essas espadas estão vindo para o ministério. Amém. Eu vi novamente aquelas duas espadas que sempre andam juntos, eu vi elas cruzadas dentro do ministério, no meio do templo pós-prisão, voando assim aí. Amém. Eu tive uma visão de um grande arco, né, do arco e flecha. Um grande arco ficava na frente do púlpito. Então o Senhor Elias vinha e empurrava a corda do arco para baixo com seus pés e se lançava
desse arco, o Senhor subia aos céus. Mas o Senhor ficava na congregação. Então vinha de novo e se lançava, como se o Senhor estivesse se multiplicando. E assim foi por 7 vezes. O Senhor veio, se lançou, mas ficava aí. E assim foi. E no último também, o Senhor ficava aí dentro. Amém. Eu via muitas coroas voando sobre a cabeça de alguns irmãos, voando bem em cima. E o discernimento que eu tive, o entendimento que eu tive foi esse, que essas coroas são promessas que alguns irmãos têm de serem reis nessa terra. Amém. Pastor, Deus me mostra um poço, como se fosse uma espécie de cacimba, né, que a gente tira água. E ele não era tão fundo. Eu pude ver algumas pessoas ali dentro. Mas, ao mesmo tempo que ele não era tão fundo, para aquelas pessoas ele se tornava muito fundo, elas não conseguiam sair. Então, eu via 2 irmãos. Eu contemplava eles mais assim de costa. Um eu vi nitidamente que era o irmão André. O outro eu não conseguia identificar. Mas eles pegavam uma espécie de balde largo e eles desciam na corda esse balde para aquelas pessoas entrarem dentro daquele balde e eles conseguirem puxar. Só, pastor, que muitos que estavam ali já não queriam mais sair dali. Eles já tinham se convencido que ali era o final deles. E eu via que eles conseguiam tirar umas 2 pessoas daquelas que estavam ali. Somente 2 saíam. E ali aquela visão cessou. Paz, pastor. Pastor, eu pude ver o Senhor. Eu via o Senhor ali, onde estava João Batista no deserto. Eu via que o Senhor estava ali, sentado, ouvindo o que João Batista dizia. Em seguida, pastor, eu via o Senhor acompanhar Jesus. Aonde ele ia pregando, o Senhor estava ali sentado ouvindo. O Senhor participou da multiplicação de pães e peixes. O Senhor comia. Eu via o Senhor comendo aquele pão daquele tempo e aqueles peixes se alimentando ali. Eu pude ver o Senhor, pastor, em vários momentos narrados na Bíblia. E em seguida, quando Jesus foi preso, foi colocado no madeiro, o Senhor estava ali também, no meio daquela multidão, observando, vendo toda aquela cena. Eu via o Senhor chegando no túmulo depois de aberto. O Senhor olhava dentro daquele túmulo, o Senhor chegava a pegar naquelas vestes que ficaram ali em cima. Depois aquela visão parou, pastor. Foi algo assim impactante para mim. Paz. Pastor, eu pude ver a atmosfera do nosso planeta se abrir. E eu via o espaço, o buraco negro. E naquela visão, eu via se aproximar da atmosfera 4 cavalos e seus cavaleiros. Eles estavam assim, como se estivessem olhando pelo buraco. Eles chegaram bem próximo daquele buraco que se abriu no céu e eles ficavam olhando assim para dentro da terra. E eu pude ver que os cavalos estavam inquietos, como querendo descer. E aqueles homens cavaleiros que estavam lá em cima estavam aguardando uma ordem para poder descer. E eu vi, pastor, que quando começou os louvores, aqueles cavalos, eles marchavam de acordo com o toque, de acordo com o louvor. As batidas do louvor eram a marcha deles.
E ali aquela visão cessou, pastor. Paz. André. Amém. Quando o Senhor começou, pastor, aquele louvor tocou a trombeta no céu, saiu uma flecha daqui de dentro, ela tinha 2 metros de altura com 50 de largura e ela percorreu toda a terra. E eu vi essa flecha rompendo diversas, era como se fossem colunas de aço, e ela rompia essas colunas, rompia diversas colunas de aço e quebrava, como se fosse madeira, e rompia. E essa flecha continuou. E Deus me dava o entendimento que, na verdade, era um anjo que saía diante de toda a terra e fazia o seu percurso, através, né, dessa visão que Deus me mostrava, no caso, uma flecha. Amém? Amém. Paz, igreja. No começo do culto, quando o pastor começou a orar, Deus mostrava aqui na frente algumas tochas estavam apagadas. E o pastor, ele se transformava como se fosse uma bola de fogo, uma tocha humana mesmo. E o pastor vinha e acendia essas tochas. Depois, pastor, quando o senhor cantava o segundo louvor, quando o Senhor dedilhava, fazia aquela parada, eu via quando os anjos entravam, ele marchava no ritmo do violão que o Senhor fazia. Depois Deus me mostrava, pastor, um grande oceano que banha a Europa. E de lá saíam 7 furacões muito grandes. E Deus dizia que aqueles furacões, eles iam pegar 7 países da Europa. Só que ele não dizia qual. E quando o Senhor falava em relação aos filhos, Deus mostrava um lugar como se fosse o fórum e um grande tumulto. E lá, policiais agarravam a irmã Diana e o irmão Samuel e arrastava eles como se quisessem matá-los. Depois Deus mostrava alguns leões entrando aqui dentro da igreja. E desses leões tinham um nome nas costas de alguns irmãos, e depois mostrou também algumas leoas. Só que tinha, essa leoa que estava na frente, ela estava muito brava, pastor. Ela estava impaciente, ela estava inquieta, ela estava muito feroz. E essa leoa, ela vinha na frente das outras. Deus mostrava também, pastor, durante a pregação, durante a palavra, algumas cabeças sendo abertas e as pessoas iam ficando fortes, elas cresciam, ia tomando músculo, sabe? E via as cabeças abertas, aquelas palavras entravam nas pessoas, é impressionante, elas ficavam fortes mesmo, literalmente falando, as pessoas ficavam muito fortes, porque a palavra foi muito forte. E quando o Senhor falava que o Rômulo tinha tido uma visão do Senhor, Deus mostrava o Senhor num campo de terra batida, jogando bola, e vários demônios tentando quebrar a perna do Senhor. E os anjos vinham e livravam o Senhor, eles tiravam, ele desviava. Eles tentavam quebrar a perna do Senhor de qualquer jeito. Quando o Senhor passava com a bola, os demônios vinham, pulava e o Senhor desviava, mas na realidade eram os anjos que estavam desviando o Senhor. Essa foi a visão que Deus me deu hoje, meu pastor.